Então, Valmir, é assim, né? A vida vem com surpresas pra gente e é claro que nem sempre a gente está preparado para algumas coisas, como essa família, por exemplo, já tinha uma filha, depois vieram mais 3, as despesas triplicaram, literalmente, não é? E os pais têm que, então, ou conseguir aumentar o orçamento, né, receber mais de alguma forma, se o pai não tinha, né, já um grande salário, não estou falando do caso desse, estou falando de uma forma geral. Isso também é uma alternativa, a mãe ou o pai tentar aumentar, né, a receita, aumentar aquilo que entra, aumentar o ganho. Márcia, o que você disse, vou usar as suas palavras agora, realmente receber 3 filhos é uma bênção de Deus, né? Com certeza os gastos dessa família não triplicaram, mas aumentaram em muito, né? Com certeza o pai e a mãe têm consciência desse aumento de gasto e com certeza a preocupação é em aumentar a renda. Eu vou ser bem sincero, existem inúmeros livros ensinando a fazer planejamento financeiro, porém, numa situação dessa, a consciência do trabalho diário tem que ser muito forte. Eu não posso estar assim tão emocionado e tão preocupado com o dia de amanhã, porque, como todos sabemos, o dia de amanhã a Deus pertence. Então, a grande preocupação de um pai, de uma mãe, numa situação dessa, precisa sim preocupar com o dia de hoje. Como eu vou me relacionar com 3 filhos? Como eu vou me relacionar com o 4º filho que já existia? Como que eu vou trabalhar a cada dia, a cada momento? Porque se a minha preocupação for muito no futuro, eu deixo de fazer o presente. E o presente com a relação aos filhos é muito, muito, muito mais importante do que o futuro, a faculdade. Depois de estudar em muitos livros, eu me lembro perfeitamente, há uns 5 anos atrás, em conversa com um senhor, uma experiência maravilhosa em Ribeirão Preto, e a gente conversava exatamente sobre esse assunto. Eu e um grande amigo, Jorge, falando sobre a preocupação com a faculdade dos filhos. Ele ouviu, nós conversamos e disse exatamente o seguinte: não se preocupe não, trabalhe todo dia. Se isso é uma bênção de Deus, a minha preocupação diária, com as minhas responsabilidades diárias, o futuro vai acontecer normalmente. É verdade, isso mesmo. E principalmente assim, né, quando a gente confia em Deus, Deus fala, ele supre as nossas necessidades. É claro que a pessoa não pode ser irresponsável, ficar de braços cruzados, mas vai trabalhar, né, curtir a família, cada momento, cada dia, porque com certeza a gente vê às vezes famílias que, claro, vivem de uma forma mais simples, vivem com um pouco menos, mas são felizes, têm ali aqueles, não só 4, mas 5, 6, 7, 8 filhos, e claro, o futuro muda um pouco, né? Quando você investe mais o filho na educação, em um outro idioma, outros tipos de, né, como esporte, como balé, como natação, são investimentos, a computação que hoje em dia é necessária, a escola dá, mas uma outra escola que venha fortalecer, complementar ainda essa educação nessa área, quer dizer, são várias coisas que o pai, se tem condição, vai investir no filho. Se não tem condição, o principal, né, Valmir, que é investir no caráter do filho, ensiná-lo que a honestidade, o trabalho, a perseverança, o amor ao próximo, o amor a Deus em primeiro lugar, e Deus vai fazer com que ele seja um cidadão maravilhoso, com certeza, até com menos coisas, talvez até do que um outro que recebeu tantas coisas. Então, a formação do caráter é o que o pai tem de mais precioso para passar para o filho, né? Você está coberta de razão, né? Vamos lembrar que o maior investimento dos pais em valores monetários sempre vai ser no processo educacional, na escola. E não podemos nos enganar que todo esse processo que você colocou do caráter é formado na família. A escola é uma instituição que vai transmitir conhecimento. Então, todas as escolas transmitem o conhecimento de alguma forma, né? Com maior ou menor grau de intensidade desse conhecimento e, por isso, maior ou menor investimento, o processo de aprendizado de um novo idioma, tudo isso que você coloca, até o processo do esporte, hoje em academias, em clubes, em escolas especializadas para isso, custa. Claro. Porém, existem opções, né, de você ter esse aprendizado sem o investimento, né? Então, isso, o caráter do pai que transmite, o exemplo do pai que transmite e essa relação com os filhos
tem várias opções que nós podemos buscar sem o investimento. Fique claro que acima de 2 milhões é para a classe AA, para a classe B isso cai para 900 mil, para a classe C isso cai para 450 e para a classe D, como você colocou, chega a 50 e poucos mil, de 0 a 23 anos, ou seja, a época da faculdade. Se você olhar, você já colocou isso. Então, temos condições de educar os filhos, não precisamos de um investimento tão alto. Quem tem condições, o melhor investimento é nos filhos. Se eles a nossa responsabilidade é introduzi-los eles na fase adulta. E a fase adulta acontece com a formação, né, num curso superior. Então, aí sim, a responsabilidade do pai vai começar a diminuir quando ele fez esse processo, como você mesmo colocou, criando um caráter da criança, do jovem, do adolescente e do jovem até a fase adulta. Com certeza. Realmente, a nossa responsabilidade como pais, como pai, como mãe, algumas famílias, inclusive, ainda tem mais essa questão, não é, Valmir? As famílias que são, os filhos são criados só pela mãe. Alguns filhos, hoje em dia, estão sendo criados pelos avós. Não é? E aí, então, como fazer? Alguém que tem apenas um orçamento em casa, como a mãe, por exemplo, uma mãe que não tem um marido, não tem um companheiro para ajudar nessa criação, na formação tanto do caráter quanto financeira, a formação educacional. Essa mãe tem como lançar mão de alguma outra coisa, ou ela, como você disse, tem algumas alternativas, ela pode procurar comunidades que vão fornecer aulas de graça, por exemplo, de computação ou de um esporte. O que essa mãe pode fazer? Ou o pai, porque em alguns casos também o homem está cuidando sozinho dos filhos, casos bem menores, bem menos casos, mas também estão fazendo isso. Márcia, hoje é claro que até os nossos governantes ainda nós não temos o nível educacional na área pública do que nós esperamos, mas que isso tem sido olhado e o investimento num nível melhor do que era antes, né? E com certeza no amanhã vai ser melhor do que é hoje. Por quê? Porque se existe uma frase de Paulo Freire que ele diz o seguinte: eduque a criança de hoje para não precisar punir o adulto de amanhã. Então, toda mãe ou pai que tem essa responsabilidade de criar um filho sozinho, sim, não se acomode, busque as alternativas que existem na sua própria comunidade, no seu próprio bairro. Existem escolas públicas hoje boas, existe sim instituições fornecendo ensinos gratuitos, uma forma com que esse jovem, esse adolescente, vai chegar na fase adulta com um nível de conhecimento. Lembramos sempre que o maior investimento é na educação e a escola sempre vai transmitir conhecimento. Então, esse nível de conhecimento, ela vai conseguir, ele ou ela que cria esse filho sozinho, na sua própria comunidade. Se não tem na própria comunidade, procurou de alguma forma, vai abrindo esse um pouco o leque. Dentro da cidade existe muitas opções. Olha dentro de Belo Horizonte, quantas opções, quantas empresas, quantas ONGs já existem preocupando com isso, com essa situação, educar a criança de hoje para não precisar punir o adulto de amanhã. É verdade. Então, realmente, eu não posso ficar acomodado esperando que a situação venha a mim. Né? Vamos fazer a nossa parte? Se o filho veio como uma bênção, como você colocou. Se nós temos essa bênção, ganhamos esse grande presente, se assim podemos chamar, agora vamos fazer a nossa parte. Né? Com certeza. Vamos sim em busca, primeiro do que você colocou, da criação do caráter, né? Dessa ligação de pai, de mãe para filho, desse carinho que é tão essencial, eu digo, muito maior do que o conhecimento, porque a vida, de uma forma ou de outra, vai te transmitir conhecimento. Em todo momento você está tendo conhecimento. Mas esse papel é fundamental. Quanto alegria traz a chegada de um novo filho. Quanto isso transforma uma pessoa. Eu tenho certeza que todos que realmente se dispuserem a ir atrás, a conseguir, vão conseguir a formação do seu filho com uma certa tranquilidade. Que bom. Muito obrigada, querido, por ter vindo. Deu para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, trazer mais informação, trazer mais conhecimento para as pessoas que estão em casa. Muito obrigada pela sua presença. A gente aprendeu bastante hoje. Obrigada. Eu que agradeço, né, o convite, a participação. Espero também poder contribuir um pouco mais com essa emoção
ou até essa ansiedade que é formar um filho até a faculdade. Isso, então, eu espero que bom. estar sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada a você mais uma vez.